Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou o Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro. Estamos com o Alimento Diário, essa série Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Correr para Vencer. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8. Não quero que sejais ignorantes. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos mostrando certas coisas que a gente não pode ignorar. A gente precisa trazer essa realidade bem clara no nosso viver, no nosso dia a dia. Mas para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar dentro da Sua palavra atual, Sua palavra profética. Senhor Jesus, sabedoria para aplicar isso ao nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Se a gente discernir a voz do Senhor, a gente vai conseguir ser útil a Ele, toda a Sua vontade. Ó Senhor Jesus, que Ele nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 7. Senhor Jesus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Ó Senhor Jesus. Agora, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Senhor Jesus. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 12. Senhor Jesus. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Senhor Jesus. Um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Dons, ministérios e operações. Senhor Jesus. Estamos na era do Novo Testamento, que corresponde à nova aliança, cuja característica é ser do Espírito e não da letra. Isso significa que tudo nela deve ser realizado por meio do Espírito. Por isso, o Espírito Santo nos concede dons espirituais. Isso é o que lemos nestes versículos. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. É importante saber que essa concessão não visa essencialmente ao nosso proveito próprio, mas ao de todo o corpo de Cristo. Esse mesmo princípio rege também os ministérios e as operações. Ó Senhor Jesus. De acordo com essa passagem, os dons estão sempre vinculados ao Espírito, ao passo que os ministérios estão vinculados ao Senhor e as operações a Deus, revelando o governo sobre cada um deles. Daí a importância de recebermos uma clara visão acerca do encabeçamento de Cristo em nossa vida, como estudamos na semana anterior. Ó Senhor Jesus. Embora os dons que recebemos sejam diversos, o Espírito que os concedeu é o mesmo. Devemos notar que se essa diversidade for governada pelo Espírito, tudo será uma bênção. Mas se for governada por nós, certamente redundará em maldição. Isso porque, nesse caso, invariavelmente, usaremos os dons para o nosso próprio proveito, meramente para a edificação pessoal, e não em prol da edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Todos corremos esse risco. Precisamos perceber que se temos algum dom, não foi por nossa própria capacidade que o obtivemos, mas pela concessão do Espírito. Ele nos concede os dons para a glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Portanto, primeiramente, precisamos perceber que todos temos dons. Uma vez certos de que os possuímos, devemos considerar se os temos usado. Alguns, embora tenham consciência de que receberam dons da parte de Deus, os deixam totalmente inativos.
Um cristão que vive no Espírito usa os dons que recebeu do Espírito. Ó Senhor Jesus! Mas ainda que usemos nossos dons, devemos considerar se os temos usado para edificação própria ou do corpo. Quando usamos nossos dons para o benefício próprio, o que geramos é competição e não edificação. Logo virão as comparações em relação a outros irmãos e iremos nos achar melhores ou piores do que eles. Como precisamos perceber que tudo o que temos vem de Deus, ó Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5, temos a palavra serviço, que corresponde a ministério. Esta é uma palavra muito comum no meio cristão. Todos querem ter um ministério, mas como já vimos, para o Senhor há um único ministério, o ministério da nova aliança, para a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus! Muitos desejam um ministério para glorificar a si mesmos, estão alheios ao que está no coração de Deus e passam a trilhar o caminho do mundo e da religião. Deus nos quer guardar e salvar disso, encabeçando-nos no corpo de Cristo. Quando Ele é o cabeça, o Senhor é o mesmo, e a diversidade nos ministérios se torna muito bela e positiva, pois em vez de conflito e competição, o que temos é cooperação. Dessa forma, o que temos é a realidade do corpo de Cristo, com muitos membros e muitas funções que se complementam. Ó Senhor Jesus! Por fim, o apóstolo Paulo afirma que há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Na experiência de todos nós, existe uma progressão de dom para ministério, que por sua vez é para realizar as operações de Deus. Tudo está debaixo dessa grande operação. Ó Senhor Jesus! O dom deve progredir para o ministério, e o ministério é para realizar as operações de Deus, que visam ao mesmo fim, a edificação do corpo de Cristo. Essa é a grande operação de Deus, a obra do único ministério. Não estamos realizando uma obra particular e paralela, mas estamos focados na obra do Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Isso precisa ficar bem claro para nós, né? Tudo aquilo que a gente precisa hoje buscar, né? A gente precisa realizar, né? Senhor Jesus, crescer diante de Deus é para que Ele realize a sua vontade. Como Ele tocou aqui, né? Existem os dons, né? Senhor Jesus, que são dados pelo Espírito. Existem os ministérios, né? Que ali na leitura ali na Bíblia está escrito serviço. Né? Serviço é a mesma coisa, a palavra ministério. O ministério ele vem através do Senhor Jesus, né? Tem a ver com o Filho. Né? E depois vem as operações de Deus, né? Que ali no versículo fala de realizações. Essas realizações são as operações de Deus, né? Que são ali administradas pelo Pai. Ó Senhor Jesus, então cada item, né? Cada itemzinho ali, né? É administrado por uma pessoa da Trindade, né? Ali o Pai, o Filho e o Espírito. Tudo começa pelo Espírito, né? O nosso espírito, né? O humano, né? O espírito com letra minúscula, né? Senhor Jesus, onde, né? A partir do momento que a gente creu, habita o Espírito de Deus, que é o Espírito maiúsculo, é o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa exercitar o nosso espírito humano, né, Senhor Jesus, que está mesclado com o Espírito de Deus. Quando eu exercito o meu espírito humano, eu vou começar a contatar o Espírito de Deus, né? E o Espírito de Deus ele nos deu dons. O primeiro dom, né, que o Espírito nos dá é falar, né, Senhor Jesus, é começar a falar por Deus, é compreender. Então é por isso que mostra em 1 Coríntios 12 a questão do invocar o nome do Senhor, né? Ninguém que fala pelo Espírito de Deus, né, diz anátema Jesus. Ninguém fala contra Jesus, contra o ministério de Deus, né? Mas por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Ó Senhor Jesus! Então é o Espírito que nos conduz em todas as coisas. Então a gente começa exercitando o nosso espírito humano, né? E aí sim a gente vai recebendo a direção do Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus! Tudo começa com um dom. É o dom de invocar. Eu começo a invocar ali quando eu estou passando por situações, né, ali junto com os irmãos, ali por um certo constrangimento. Ó Senhor Jesus, mas depois o invocar tem que se tornar um ministério, né, Senhor Jesus. O invocar me leva na presença do Senhor e eu começo a perceber quem é Cristo, né, Senhor Jesus. Os aspectos do Filho, ele como um homem, como ele venceu as situações, isso já começa a causar uma transformação de vida em nós, né. O Espírito já começa ali nos transformando. Mas quando a gente vai tocando em Cristo, a gente vai ganhando mais realidade, né, sobre a palavra, sobre a direção de Deus, né, Senhor Jesus. E quando o dom se torna ministério, é para quê? É para as realizações de Deus, para as operações de Deus, aquilo que está ali oculto no Pai, né, Senhor Jesus.
Então Deus tem a sua vontade. Por isso a gente precisa ir tocando em Cristo, que a gente vai ver a vontade de Deus. Cristo, ele veio nessa terra, né, viveu aqui, não fazia o que queria, não ia para onde queria, não falava o que queria, né, Senhor Jesus, porque estava ali focado em fazer a vontade do Pai. E hoje da mesma forma, né, a gente começa com os dons se tornam ministérios, e os ministérios vão nos mostrando, né, quem é o Pai, o que o Pai deseja, ó Senhor Jesus. Então cada ponto ali, né, é encabeçado por um aspecto de Deus, né, Senhor Jesus, como a gente já viu, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma coisa, são 3 aspectos da mesma pessoa de Deus, Senhor Jesus. Então hoje, pelo Espírito, né, a gente toca no Senhor, né, e o Senhor vai nos mostrando a vontade do Pai, né, como a gente já viu na Bíblia, né, mostrando para nós nas semanas anteriores, né, que ninguém jamais viu a Deus, ele habita em luz inacessível. Mas nós podemos ver Deus face a face, olhando para a face de Cristo, porque Cristo veio e expressou totalmente o Pai. E hoje, da mesma forma, nós também precisamos expressar totalmente o Pai. Você está mostrando para nós os nossos dons, nossos ministérios, né, Senhor Jesus, não são para proveito próprio, senão vai gerar competição, inveja, comparação, né, Senhor Jesus, e muita confusão. Né, mas quando a gente começa a usar isso para a vontade de Deus, ó Senhor Jesus, aí sim, né, Deus pode realizar aquilo que Ele deseja. Então, os nossos ministérios não são para edificação pessoal. O Senhor pode nos dar mais de um dom, mais de um ministério, mas tudo, né, para a gente usar diante dEle. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E como Ele começa falando conosco no início, nós estamos na era do Novo Testamento, que é a era da Nova Aliança. Né? E a característica do ministério da Nova Aliança é que é do Espírito, né? Não é da letra. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa largar toda a letra morta, né, e tocar no Espírito que dá vida. Significa que tudo hoje que precisa ser realizado, tem que ser realizado por meio do Espírito. Por isso que o Espírito está nos concedendo dons espirituais. Pelo Espírito a gente vai ter discernimento a respeito das coisas, vai conseguir avançar na vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, o que Deus nos concede é visando um fim proveitoso, a edificação do corpo de Cristo. Então, não é para o nosso próprio proveito, mas para o proveito do corpo de Cristo. Né, Senhor Jesus, isso está regendo também, né? Isso rege os dons, os ministérios e as operações. Tudo é para o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, os dons estão sempre vinculados ao Espírito, os ministérios estão vinculados ao Senhor Jesus e as operações estão vinculadas a Deus, né? Mostrando o governo de Deus sobre cada um deles, a maneira, né? Senhor Jesus. Daí a importância de a gente ter uma visão clara a respeito do encabeçamento de Cristo na nossa vida. Senhor Jesus, a gente vai tocando no Espírito, o Senhor vai nos encabeçando, né, e a partir do encabeçamento de Cristo a gente vai tocando na vontade de Deus. A gente não pode ser mais alheio, por isso a gente precisa exercitar o Espírito. Né, embora os dons sejam diversos, o Espírito que concedeu é o mesmo Espírito que concedeu o dom para cada um. Né, alguns ficam ali separando, não, aqui só pode ter o dom tal, aqui. Não, eu preciso ver aquilo que o Espírito quis levar adiante. Né, Senhor Jesus, a partir do invocar o nome do Senhor, a partir de falar pelo Senhor, o Senhor vai nos concedendo outros dons, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, mas Ele mostra para nós, né, que se essa diversidade for governada pelo Espírito, né, foi encabeçada pelo Senhor, vai ser uma bênção. Mas se for governada por nós mesmos, né, segundo o nosso desejo, nossos interesses, vai redundar em maldição. Né, Senhor Jesus, se a gente usar para o nosso mero proveito, para a nossa mera edificação pessoal, Senhor Jesus, o corpo de Cristo não vai ser edificado. A gente precisa trazer aquilo que é rico para todos os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, e todos nós corremos esse risco. Por isso você tem que perceber, se a gente tem algo, né, se a gente tem um dom, não foi pela nossa própria capacidade, né, Senhor Jesus, mas pela concessão do Espírito. O Espírito que nos concedeu dom, mas para quê? Para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, e não que a gente use os dons para glorificar nós mesmos. Ó Senhor Jesus, precisa estar bem claro para nós, né? A gente vê, né, o Satanás antes ele era um anjo ali, né, de Deus, ele estava acima de todas as coisas, Deus deu para ele muita habilidade, muita capacidade, e o que aconteceu? Ele se orgulhou. Então Deus fez o homem do pó da terra, o material mais frágil, né, Senhor Jesus, para quê? Para que a gente não se gloriasse, para que a gente não ficasse achando que a gente tem muita capacidade. Por isso a gente não pode ficar pensando, eu fiz isso aqui porque eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Não, eu tenho o dom pela misericórdia de Deus. Ó Senhor Jesus, tudo isso é para Ele. Se eu parar de obedecê-lo, se eu parar de ir diante dEle, ó Senhor Jesus, tudo isso vai cessar.
Né? Se hoje eu tenho algo, se eu estou cumprindo a vontade de Deus, é tudo pela misericórdia dele. Eu não posso deixar de ser humilde, deixar de ir na sua presença, deixar de exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus. Você tem que mostrar para nós. Primeiro a gente tem que perceber que temos dons. Uma vez que nós temos dons, tem que considerar. Será que nós temos usado esses dons? Ó Senhor Jesus. Alguns têm essa consciência, mas deixam os dons inativos. Né? Senhor Jesus. Mas um cristão que de fato vive no Espírito, usa os dons que recebeu do Espírito. Ó Senhor Jesus, a gente precisa exercitar o Espírito. Né? Então, para a gente ser útil na mão do Senhor, a gente tem que exercitar o Espírito. Né? Então, muitos ficam assim, irmão, eu não consigo usar, não sei o quê. Não, estou usando o meu Espírito. Mas aí você olha, não usou o dom. Né? Senhor Jesus, não conseguiu tocar na vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando, quem está no Espírito, Senhor Jesus, vai realizar, né, a obra do Espírito, a vontade do Espírito. Ó Senhor Jesus, mas ele mostra também aqui para nós também, que ainda que a gente use os nossos dons, a gente tem que considerar se nós temos usado esses dons para edificação própria ou para edificação do corpo. É para a gente aparecer, para a gente receber tapinha nas costas, né, para a gente ser reconhecido pelos homens, ou para de fato dar glória a Deus, edificar o seu corpo. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando, se for para o benefício próprio, vai gerar competição, comparação, né, quem é melhor, quem é pior. Mas quando a gente usa diante de Deus, o que vai gerar é uma complementação, uma cooperação, um ajudando o outro, um complementando o outro. Ó Senhor Jesus, tem que perceber que tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, vem de Deus. É para Ele que a gente precisa continuar, como eu falei anteriormente. Senão, esses próprios dons vão cessar. Né? E aí a gente vai ficar ali repetindo coisas, achando que está usando o dom de Deus e não, na verdade não está. Né? Senhor Jesus, por isso a gente precisa levar isso de maneira muito séria, sempre indo diante do Senhor. Por isso está mostrando que falou várias vezes, né? Vamos considerar diante do Senhor, nós temos usado. E se nós temos usado, é para quê? Para a edificação do corpo de Cristo ou uma edificação própria? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, por isso ele mostra aqui para nós, né? Ministério é uma palavra comum entre os cristãos. Né? Todo mundo quer ter um ministério, né? Senhor Jesus, mas para Deus, né? Para o Senhor, só há um único ministério, o ministério da nova aliança. E ele visa o quê? A edificação do corpo de Cristo. Não a edificação do grupo A, do grupo B, do grupo C. Ó Senhor Jesus, é de todos os irmãos, né? De todo o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. E como ele tocou aqui o perigo, né? Todo mundo às vezes deseja um ministério, mas para quê? Para glorificar a si mesmo. Então muitos querem ali um ministério que aparece. Né? Se eu falar em línguas, todos vão ver que eu estou no Espírito. Aí eu posso falar as coisas e as pessoas vão me acatar. Se eu tiver um dom de curar, né, eu vou ser famoso, as pessoas vão fazer fila para mim. Ó Senhor Jesus, se eu tiver um dom de Deus, né, de tocar ali no Espírito por meio da música, eu vou poder criar um grupo musical, gravar CD e sair por aí fazendo shows. Ó Senhor Jesus, e a edificação do corpo de Cristo, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa ver tudo isso é para a gente servir a Deus na igreja, né, tocar no Senhor, não para glorificar nós mesmos, senão a gente vai ficar alheio àquilo que está no coração de Deus, né, e passar a trilhar o caminho do mundo e da religião, né, usando, né, as coisas de Deus para ganhar benefício no mundo ou para ser beneficiado por algo religioso, pela religião, né, Senhor, para ser reconhecido pelos cristãos e ter ali uma falsa sensação, uma boa sensação de que está fazendo algo de útil para Deus. Mas como a gente já viu nas semanas anteriores, né, eu não posso simplesmente ficar fazendo coisas para Deus, né, eu preciso fazer de acordo com a vontade dEle, né, eu preciso chamar o Senhor, né, clamar que Jesus é o Senhor da minha vida, mas eu preciso fazer a vontade dEle. Né? Por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que vos mando? Né? Aí tem aquele perigo, né, de naquele dia falar, Senhor, eu fiz muitas coisas pelo Senhor, mas eu falo, não vos conheço, não vos aprovei. Ó Senhor Jesus, por isso ele está mostrando para nós aqui, vamos ver aquilo que está no coração de Deus, qual é a sua vontade, para a gente não trilhar outro caminho, mas de fato trilhar o caminho de Deus. O Senhor ele quer nos guardar, nos salvar de tudo isso, nos encabeçando no corpo de Cristo. Então, o encabeçamento do Senhor, a liderança do Senhor não é para opressão, é para guardar, né, Senhor Jesus, é para colocar tudo em ordem, tudo de acordo com a sua vontade. Então a gente precisa aceitar esse encabeçamento, esse senhorio do Senhor. Ele é o cabeça, né? O Senhor é o mesmo, e a diversidade dos ministérios se torna muito bela e positiva, porque ao invés de conflito e competição, o que vai trazer é cooperação. Os irmãos vão olhar e vão perceber, poxa, isso aí tem me ajudado muito. É como hoje muitos pastores, muitos líderes que têm contratado os livros, né, um alimento diário, e tem visto, né, poxa, isso aqui tem me ajudado no meu ministério. Porque tem percebido, olha, isso aqui está levando
as pessoas para o Espírito. No Espírito não tem competição, mas tem cooperação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Dessa forma, né, o que a gente vai ter é a realidade do corpo de Cristo, com muitos membros e muitas funções que se complementam. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente tem que ir progredindo, né, do dom para o ministério, do ministério, né, para as realizações, para as operações, tudo debaixo da vontade de Deus, da grande operação, né, que é a vontade de Deus, que é o plano de Deus. Tudo tem que ir progredindo para quê? Para a edificação do corpo, para que todos possamos crescer, até que todos cheguemos, né, Senhor Jesus, à vontade de Deus. Essa é a grande operação de Deus, a obra do único ministério. Nós não estamos realizando uma obra particular e paralela, mas estamos focados na obra do Senhor. Isso precisa ficar bem claro para nós. Tudo isso é para o Senhor. Então, para isso, precisa exercitar o Espírito e diante dele ver qual é a vontade dele, qual é a maneira da gente executar, né, para a gente poder, no final disso tudo, né, ser aprovado, né, em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, aí quando vier as situações, vier o fogo, né, a gente vai ver tudo aquilo que a gente fez por nós mesmos vai se acabar, mas tudo aquilo que a gente fez diante do Senhor vai continuar mais e mais precioso. Que cada vez, né, mais e mais a gente possa ter, né, os atributos divinos, né, aquilo que está edificando o corpo de Cristo em nós, né, como ouro, prata e pedras preciosas. Tudo para a edificação do corpo com material divino, né, e não material humano. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, né, mais e mais para a gente compreender e também praticar do jeito que o Senhor deseja. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.